agora, Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Salve galera, salve, salve, Shalom Adonai, a paz de Cristo. Disseram que eu não vinha, mas eu vim. Começa mais um episódio de Papo de Crente hoje, episódio número 41, e eu tô com uma visita muito ilustre no nosso estúdio hoje. Lembrando a você que o podcast Papo de Crente pertence ao AlphaCast BR, canal no YouTube e também no Instagram. Segue a gente lá, finge que é fofoca, espalha pra geral, compartilha aquele famoso 3 Cs e um S. O que que é? Curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, ative o sininho, AlphaCast com PHBR, AlphaCast BR também no Instagram e no YouTube, segue a gente lá. Ó, lembrando também que Papo de Crente é patrocinador de... Opa, cadê tela? Põe na tela que dá trabalho. Starneck Estamparia, e hoje a gente começa lembrando que hoje, sabadão, dia 26, quando é 18 horas, e hoje começa o Papo de Crente, hoje tem sorteio de camisa. Olha lá, ó. Camisa sorteada para você, ó, que participou, que se inscreveu, que compartilhou, marcou os amigos. Tem sorteio no final do programa de uma camisa Maravigold para você que está nos assistindo. E hoje a gente tem esse episódio Maravigold, sabadão maravilhindo, com meu amigo de anos, há muito tempo que eu não via, meu amigo Adriano Gospel Funk, ele que foi, né, da gravadora AB Record, de Aline Barros, lançou seu primeiro trabalho na AB Record, ele que começou cantando numa igreja pequenininha, comunidade evangélica Maranata, pastor Euclides Cunha, ao lado dos prédios amarelos na Felipe Cardoso, na igreja da minha amada, digníssima, salve, salve, hoje esposa, 21 anos, pra tu ver que tem tempo, hein, Adriano? É verdade. Sofia já tá com 18. Eu ainda estava pretendendo namorar aquela princesa. Olha aí. Hoje a gente está casado há 21 anos. E aí depois a gente fez alguns eventos em Santa Cruz. O Adriano cantou com a gente lá, MCF Reis, Kelly Crente, que a gente vai perguntar depois onde é que tá essa galera. E hoje o Adriano, eu na internet, vendo lá os trabalhos dele, vi que ele vai estar na Marcha para Jesus daqui a um mês, cravadinho, dia 24 de maio. Tem Marcha para Jesus, mas eu vou deixar para ele falar, eu vou deixar ele se apresentar, falar com a igreja dele, onde ele está congregando, e a gente vai entrar no trabalho dele, vai falar sobre os seus projetos, né, para o futuro. Tá com a gente hoje Adriano Gospel Funk, chuta que é laço. Quem não conhece, né, o funk chuta. Fala, meu amigo, caramba, quanto tempo que a gente não se encontra. A gente, ó, Marcelo Santos, Adriano Gospel Funk, não vai confundir. Parece. Na verdade é raiz, né? Pensa numa dupla raiz. É, muitos anos. Eu falo que a gente viveu os melhores momentos, porque a gente viveu no momento que era aquele turbilhão de coisa que ninguém aceitava, mas tinha uns doidos que... Ia atrás da gente. Vamos fazer. Então, galera, que prazer entrar na sua casa. Hoje um sábado maravilhoso e eu tô aí entrando na sua casa, entrando no telefone, celular e com certeza você vai sair daqui hoje muito satisfeito, vai conhecer muita coisa do meu ministério, tanta coisa que eu já passei. Isso aqui é testemunha de coisa que a gente já passou junto aí, mas uma coisa é certa, estamos de pé. É verdade. Há mais de 20 anos. Adriano, primeiro se apresente, que a gente conhece você como Adriano Gospel Funk. Qual é o seu nome verdadeiro, né? Aonde você congrega, qual a sua igreja, seu pastor, e aí então a gente entra nos seus trabalhos, fica à vontade, a casa é sua. Então, meu nome é Manuel, não, tô brincando. Adriano Melo de Lima, mais conhecido como Adriano Gospel Funk há 23 anos. Pensa, 23 anos. Sua filha tá com 18, né? 18, Sofia. Ô, Jesus, tá vendo como é? A gente não tá velho. Eu não estou velho. Eu sou um clássico. Você tá velho? Eu sou um clássico. É igual carro. Eu tô tranquilo. Eu falo que o motor não tá fumaçando, a carcaça tá um pouco ruinzinha, mas a gente tá correndo atrás do prejuízo. Hoje, Adriano Gospel Funk faz parte do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Caramba, pastor Marcos Gregório. Marcos Gregório é um amigo há mais de 20 anos, mais de 23 anos, na verdade. E eu nunca pensei de ser membro da Igreja Apacentar. Sempre fui membro da Igreja Nazareno de Mesquita, mais de 20 anos, Igreja Nazareno. E eu estava lá até ano passado e comecei a frequentar, a apacentar alguns trabalhos que eu estava fazendo com o pastor Marcos Gregório e me deu aquele desejo. Vou vir para cá para congregar aqui.
Caramba. E fui impactado com algumas palavras que ele pregou. E Deus tem me abençoado muito. E eu conversei com o meu pastor Amadeu Nazareno. Ele, pastor Gregório, tem a minha bênção. Pastor Gregório é homem de Deus. E vai. Eu tive na Apacentado de Nova Iguaçu, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. É. Na época que tinha o Ministério Toque no Altar. E estive lá conversando com eles. Na época de rádio, né? Eu conheci o irmão do Davi Sassi, né? Sim, o sim, Esdras, sim. que na época era o empresário deles, que administrava o trabalho deles. Estive lá, conheci eles lá. Mas assim, pastor Marcos Gregório, uma simpatia de Sim. pessoa. Eu falo o seguinte, as primeiras igrejas que eu comecei a ministrar foram Apacentar. Primeiro foi em Mesquita, na igreja do pastor Antônio Carlos, pastor Nino. A primeira igreja que abriu a porta para mim sem ser a Nazareno. E depois foi Apacentar e o Projeto Vida Nova de Irajá. Apóstolo Ezequiel e pastor Marcos Gregório continuam as mesmas pessoas comigo. Te abraçaram de verdade. Abraço, um carinho, um respeito. E hoje, como membro do pastor Marcos Gregório, me chamando para perto dele, para vamos trabalhar. Aí me botou já para trabalhar na igreja, sendo hoje um dos responsáveis dos eventos da juventude lá na igreja. Então a gente tem trabalhado bastante já. E é legal a fala dele. Nosso objetivo é colheita, são almas. Nosso objetivo não é dinheiro, não é oferta, são vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E o primeiro evento que a gente fez foi a Noite das Torcidas, mês passado. Graças a Deus, lotou e teve almas para Jesus. Eu acho bacana essa Noite das Torcidas, pessoal. Cada um vai com a camisa do seu time e tal. Eu acho legal. Eu acompanho esse trabalho do Apacentado de Nova Iguaçu. Inclusive, ela tá me assistindo pela live no Instagram, a minha Lady, né? Lady R. Tatu, que é a tatuadora, ela é a minha esposa, Rose Santos. E assim, eu conheci você, bem na verdade, através dela, porque ela falou de você, né? O MCF Reis teve na igreja do pastor Euclides lá, e aí você foi com ele, e você cantou lá pela primeira vez. E aí, esses dias que a gente conversou pelo direct, você ainda postou assim, ó, a igrejinha que você despreza hoje foi aquela que abriu a porta para você lá atrás ontem. Eu achei... Isso. Eu falei, eu acho que ele botou isso porque a gente tinha falado da raiz lá de trás, rapaz, lá do prédio amarelo. Eu acho que ele lembrou dessa historinha e ele postou isso lá no Instagram, ficou muito legal. Cara, bacana demais o teu trabalho, eu admiro. E assim, eu acredito que tenha muita crítica, né? Sim. E aí você começou cantando nas igrejinhas pequenas. E como é que foi a Aline Barros te encontrar? Então, antes de eu chegar na Aline Barros, eu passei um processo muito grande, muito doloroso, porque eu comecei a cantar em 2003. Eu só tive encontro com a Aline Barros, na verdade, em 2005. De 2004, virando para 2005. Só que, falando sobre preconceito, meu pai, pastor, e minha mãe não aceitavam. Rapaz. Começou dentro de casa. Só que Deus tinha me dado esse sonho desde 29 de agosto de 97. Aí, pô, Adriano é velho. Um velho de 47 anos, graças a Deus, muito bem cuidado. E quando Deus me deu esse ministério, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei com medo. Falei, se eu começar a querer fazer funk, a igreja já é contra o funk secular. Eu vou fazer funk evangélico? Não vou. E Deus começou a levantar pessoas para confirmar o que Deus tinha colocado no meu coração. Até de 97 eu não fiz nada, 98, 99, 2000 não fiz nada. 2001 eu tomei coragem de falar com o pastor. Bem, na verdade, vocês são os percussores, né? F. Reis e você foi os que começaram a lançar o funk gospel. E aí tem que ter umas costas bem largas para vir a madeirada. Aí depois veio o Tonzão. Foi. Veio outra rapaziada também. Depois entrou o pagode, enfim. Mas os primeiros percussores do trabalho funk foi vocês. E eu acabei tomando essa rebarba maior porque eu fui lançado por uma gravadora de uma cantora conhecida mundialmente, Aline Barros. Então, o nosso CD entrou em vários lugares do Brasil. E estourou em vários lugares do Brasil. Então, para chegar nesse ponto da Aline Barros, nós passamos pelos preconceitos. A minha igreja não aceitava. Só que o meu pastor, eu fui em 2001 conversar com ele. Falei, pastor, Deus me deu um sonho. E Deus me deu uma oportunidade de fazer funk. Eu tenho uma facilidade de escrever. O que o senhor acha? Ele falou, Adriano, pode fazer. Eu, pastor, é funk. Ele, Adriano, pode fazer. Ele, aí, pela terceira vez, pastor, é funk, tem certeza? Ele, tu é bênção aqui dentro e vai ser bênção lá fora. E essa palavra me marcou. Bacana. E eu comecei a compor. E a dificuldade, onde eu vou gravar? Que não tinha DJ evangélico, não tinha nenhum parceiro evangélico para poder fazer. Eu tinha que procurar os caras que faziam funk de verdade. Tinha os remix, né? As gravadoras estavam começando a lançar os remix, pegando alguma música e remixando. Mas o funk realmente, enfim, assim, não tinha
Porque o funk raiz não tinha. Então, Os Arrebatados foi lançado em 2005, juntamente comigo. Então, Os Arrebatados apanhou e eu vim na rebarba apanhando junto com eles. Só que eles apanharam pelo remix, eu apanhei pelo funk, que o funk era muito mais marginalizado, não, o funk é proibido. E como é que entra Aline Barros? Teve um evento na Via Show, da 93, e que eu já tinha comprado ingresso para mim e para minha mãe, e eu já estava tentando negociar com a MK, só que a gente sabe que ele já tinha lançado Arrebatado, não ia lançar outro ritmo diferente. Mas mesmo assim, eu tinha amizade com o Harold Oliveira, era um cara maravilhoso, infelizmente faleceu. O Laudeli, que é um dos caras, cabeça que trabalha com ele também. Então eu já conhecia algumas pessoas de lá. No dia do evento, a Via Show estava hiperlotada. Ingressos esgotados com 3 dias de antecedência. E eu vi que ia ficar muito cheio, eu estava com a minha mãe. Aí eu vi o Laudeli, no espaço do pessoal reservado. Laudeli, meu ingresso está aqui. Tem como colocar eu e minha mãe no camarote? Ele, cara, não vai ter como. Mas pera aí, deixa eu só dar uma olhada. Daqui a pouco volta ele com 2 credenciais. Falei, ô Jesus, obrigado. Lá vai a gente pro camarote. Jesus é bom e paga bem. Daqui a pouco, eu tô no camarote. Eu achei que era só de alguns convidados. Não, era de todos os cantores da MK. E convidados. Daqui a pouco passa a Cassiane, passa a Fernanda, Brum, passa... Você fez a sentar na mesa com os príncipes e poderosos. E eu sentado, tipo, quem sou eu pra estar aqui no meio dessa galera? E daqui a pouco passa Gilmar e Aline Barros. E Deus falou, leva o teu CD pra Aber Record. Foi assim. Leva o seu CD pra Aber Record. No dia seguinte, eu consegui o telefone, liguei pra gravadora. Uma menina chamada Márcia atendeu, que era a secretária. Falou, Márcia, meu nome é Adriano, eu tenho um trabalho chamado Gospel Funk. Era Gospel Funk o trabalho, não era nem Adriano Gospel Funk. E eu queria mandar o CD pra vocês. A primeira coisa que ela falou, não adianta mandar, porque a gente não tá contratando ninguém. E se vier pra cá, o pastor vai colocar na gaveta. Mas eu falei, Deus mandou ligar pra vocês e falar isso, isso, isso. Você vai ter que falar com o pastor. Que pastor? Pastor Ronaldo Barros. Eu falei, quem é pastor Ronaldo Barros? Pai da Aline Barros. Meu amigo, quem é o Adriano Gospel? Adriano para falar com o pai da Aline Barros. A Aline tinha acabado de sair da gravadora dela e foi pra MK. Tinha acabado de ganhar o Grammy Latino. A música, Usa-me, Senhor. Essa música. E eu comecei a ligar um dia. Não. Outro dia, não consigo falar. 5 dias. 10 dias. Persistência. Viajou. Liga semana que vem. E ligando. Quando foi, acho que 15 dias depois, eu liguei. Espera aí que ele vai te atender. Ele atendeu. Pastor, tudo bem? Meu nome é Adriano. Tenho um trabalho chamado Gospel Funk. Deus mandou ligar e te dar o CD. Se o senhor pegar, é bênção. Se o senhor não pegar, continua a bênção, porque eu tenho a bênção do meu pastor. E para mim isso é que interessa. Ele deu, tipo, que ousadia é essa? Ele, quem é teu pastor? Pastor Amadeu Teixeira, da Igreja Nazarena de Mesquita. Traz para mim amanhã. Levei. Isso foi em novembro. Deixei o CD com ele. E daqui a pouco virou dezembro. A Aline foi fazer um show lá em Nilópolis, perto da minha casa. Lá vai eu assistir o show dela. Aí o ônibus deles parado. Eu falei, tudo bem, pastor? Sou eu, o Adriano. Ih, é o Adriano do CD? Vem cá. Me agarrou pela mão, me levou pra dentro do ônibus. Esse aqui que é o Adriano, do Chuta Que é Laço, da música. Eu, pera aí. Pra ele me chamar e pra falar, ele ouviu o CD. E ele gostou. E quando foi no dia 6 de janeiro de 2005, o telefone tocou. Adriano, nós vamos fechar um contrato com você, nós vamos lançar o seu CD. E lá vai eu pra gravadora, sem... Tipo, não tinha esperança de gravadora nenhuma, mas Deus tinha prometido e falou, eu vou fazer. Aí eu lembro do F. Reis. O F. Reis, ele começou a fazer o CD no computador. Sim. A galera fazendo CD no computador... Faz também. Eu não vou fazer. Eu tomei uma posição. Eu não vou fazer. Deus me prometeu. E ele vai ter que fazer. Se Deus falou que vai fazer, eu vou esperar. E graças a Deus, Deus fez. O nosso CD explodiu. O Chuta Que é Laço, em 2005. Eu lancei no dia 5 de julho, na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, junto com Aline Barros e Kleber Lucas, no meu evento. Caramba, hein? Foi o evento. Honra. Tem um rapaz falando aqui assim, ó. Funk, esse sim é relíquia. Dancei muitas músicas dele. Tá falando aqui, ó. Agora entrou aqui o Elbert Barros também, tá aqui com a gente. E o Ade Nunes falando aqui, ó. Esse daí dancei muitas músicas dele. Daqui a pouco vai tocar. Vai relembrar o cheirinho de naftalina, essas músicas. E graças a Deus, a proporção da Aline Barros me levou para vários lugares do Brasil. Um deles foi o Espírito Santo, onde eu conheci o senador Magno Malta. Estourou, a minha música estourou.
Eu fui pra cantar um final de semana. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses. O Magno falou, você não vai embora, você vai ficar comigo. E foi em 2006. Eu falei, mas Magno, eu trabalho no Rio. Esquece. Magno não tem nem roupa. Pera aí, fulana, Adriano precisa vestir a roupa que você trabalha. A sua marca tem que estar com a Adriana. A marca que veste ele, me vestiu. E lá vai eu pegar roupa pra poder cantar. Só patrocínio. Só patrocínio. Que isso? Daqui a pouco vem o Jornal A Gazeta, matéria de capa. O outro que é o Jornal Tribuna, que é o Globo de lá. E ele falou, nunca nenhum evangélico saiu na capa desse jornal. E eu saí em 2005 na capa do jornal. Eu gostei do teu cordão. Ô, câmera, tem como tu focar o cordão dele ali? Isso aqui é raiz, cara. Olha lá, AGF. Essa aqui é raiz. Batidão lá no prata. Isso aqui é raiz demais. E graças a Deus, nós pegamos essa proporção do Espírito Santo. Depois Deus me levou para fora do Brasil. Tive a oportunidade de cantar na Argentina, na Venezuela, no Paraguai e Estados Unidos, que foi um sonho para mim, cantar nos Estados Unidos. Então, meu irmão, eu só tenho a agradecer a Deus. São 23 anos de milagre que Deus tem feito. Maravilha. O Elbert trabalhou comigo em rádio, trabalhou na Estilo Gospel FM. Aham. Ele botou aqui, eu toquei muito na rádio a música dele. Tá botando aqui com a gente no Instagram. Toca aí, DJ, pra gente. Deixa ele tocar uma aí pra nós. A chuta que é laço. Tem que ser, chuta que é laço. Tem que ser a trilha sonora da vida do cara. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Que isso, compadre? É a Morena que tá vindo aí. Nossa, oi Morena, olha pra sorte. Ei, Morena, deixa cair só um sorriso. Nossa, que lindo. Adriano. Hã? Adriano. Hã? Vigia. Chuta que é laço. Chuta que é lá. Tá tranquilo, valeu. Há 23 anos atrás começamos assim, ó. Chuta que é laço! Conte de 1 até 3. Antes de partir pra abraço, se não for benção de Deus, sai correndo que elas. A embalagem é bonita, mas tenho que analisar. Se é de Deus, eu abraço. Se não for, chuta que é laço. 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 E vai! Simbora! Chuta que é laço! Ela passou do meu lado, feito uma bala perdida com aquela mini saia e de piercing na barriga. Eu olhei e disse, nossa, essa eu vou evangelizar. Eu vou levar pra minha igreja, pro pastor discípula. E quando estava tudo armado, pra poder partir pra abraço, meu amigo deu um berro. Chuta que é laço. E quando estava tudo armado, pra poder partir pra abraço, meu amigo deu um berro. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Chuta que é laço então. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Parece que foi ontem. 23 anos. Chuta que é laço. E agora com uma nova roupagem, né? É, bem atual, bem legal mesmo, bem legal. Bacana demais. Aí, minha cunhada nele entrou aqui com a gente, tá assistindo lá também. Rapaz, que bacana. E agora, fala pra gente, Adriano, como é que foi a rejeição? Nossa. Como eu te falei, a rejeição começou em casa. Começou em casa, né? Dentro de casa, com meu pai e com a minha mãe. Só que, o que acontece? Meu pastor Amadeu estava acima deles. Era pastores deles, comandavam eles. E quando o pastor abençoou, e minha mãe e meu pai entrou em crise. O pastor quer te jogar no mundo. Não aceito isso. E depois que eu gravei as 2 músicas, 3 primeiras músicas, dei pro pastor ouvir, o pastor ouviu, tá aprovado, pode cantar. E eu peguei a fita cassete na época, dei pro meu pai. Meu pai ouviu. Tem Bíblia. Gostei. Tem Bíblia. E hoje são os maiores intercessores que eu tenho. Fã, né? Os maiores intercessores. Eu já passei por tanta coisa de cantar no evento lá em Olinda, lá em Mesquita, lá em Anchieta, ali perto ali, um lugar lotado, cheio de jovem, adolescente, e eu cantando, daqui a pouco, no finalzinho tinha uma irmã com aquela roupinha
bem de Assembleia de Deus, com coque na cabeça. Do coque? Do coque. Daqui a pouco acabou o evento, ela veio na minha direção. Eu falei, já era. Vai entregar. Vai bater. Vai descer o rolo. Vai bater. De pastel. E eu já tava preparado já. Eu falei, agora eu apanho. Ela, posso falar com o irmão? Eu falei, pode falar. Eu tava ouvindo na rádio anunciar esse evento aqui, Nazarites, e eu não acreditei que falava que ia ter um negócio de funk. E eu vim só pra conferir essa blasfêmia contra Deus. Só que enquanto o irmão cantava, eu via 2 anjos descendo óleo na sua cabeça e o óleo descendo sobre a vida dos jovens. Irmão, tô tudo arrepiado. Porque isso foi uma das confirmações que Deus me deu lá atrás. Quando eu pensava em parar, eu cantei pela primeira vez dia 20 de janeiro de 2003, uma segunda-feira. E a primeira frase que eu ouvi não foi parabéns, show, amamos. A primeira frase que eu ouvi do líder de louvor da nossa igreja, a igreja está escandalizada com você. Como é que que eu faço? Eu esperei tanto para cantar. Aí quando eu canto pela primeira vez, eu escuto isso. Eu voltei para casa chorando. Eu falei, e agora? Eu vou parar. E logo depois, o pastor Nino me convida, eu vou cantar na Chatuba. E daqui a pouco chega uma carta para mim. Eu ouvi a sua música. Eu não gostava odiava dízimo e oferta. Hoje dízimo e oferta. Eu ouvi a sua música, voltei para Jesus. Então, testemunho que viram combustível e nos trouxe até aqui. Então, graças a Deus, preconceito nós temos até hoje. Não parou. Não parou. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É o versículo que eu usava. Mas é sério, porque assim, é muita gente que gosta de criticar, de julgar, de condenar, de apontar. Aí eu pergunto assim, quantas almas você ganhou para Jesus? Eita! Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Porque se você for levantar a vida do Adriano, eu trouxe o Adriano aqui porque eu conheço ele há 23 anos, porque eu sei que ele tem vida no altar. Que é um cara que busca, que se consagra, que ora, que é pastoreado, que é liderado pelo pastor e tem um trabalho sério. E o trabalho dele, o ritmo, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Com harpa, com ardufe, com flautas, com pífaros, com tambores. Batida. É só uma batida. Ele só usou, tanto é que agora ele modernizou, tirou aquele batidão do funk, botou uma batida mais atual, mesmo assim ficou muito bem remixada. E aí a pergunta para você que é do coque, do manto, que acha que é mais santarrão do que ele, quantas almas você já ganhou para Jesus? De repente você está preocupado com o funk dele e está com dom, né? Dom de línguas. Língua grande. Quando morrer, é um caixão para você e um para língua. Entendeu? Pega a visão. Eu tinha comentado do Espírito Santo, que eu fiquei lá 3 meses, e foi no período de carnaval. Então, vamos lá. Se o senador liga para você, Magno Malta, eu falei, Marcelo, tô mandando um cantor aqui que eu trouxe do Rio de Janeiro pro teu acampamento. Você vai falar sim ou não? Pô, o cara é um homem de Deus, lavado e remido, e é o senador. O cara vai indicar um cantor, pô, irmão. E lá vai Adriano para um acampamento. Caramba. Só que o pastor não sabia que era Adriano Gospel Funk. Quando eu cheguei no acampamento, que falar, é o Adriano Gospel Funk que cantou no evento tal, que cantou e tal, estourado no Espírito Santo, o pastor já emburrou a cara, fez um bico. O que ele fez? Eu não sabia. Eu fui saber isso depois do acampamento, que ele me ligou para falar comigo. O que aconteceu? Ele saiu do local do acampamento, foi pro outro lado do sítio e me deixou na hora que eu fui ministrar. E o que eu sempre fiz? Eu comecei a ministrar os funk normal, daqui a pouco eu entrava com a palavra e ministrava louvores com playback. Apacentar, eu cantava de louvores, apacentar direto. E eu cantei com a banda da igreja, que estava no momento lá, e Deus fez o mover naquele lugar. E depois o pastor me ligou para pedir perdão. Adriano, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê, pastor? Ele, quando você começou a ministrar, eu saí do local do culto. Porque eu não queria ver aquilo, não aceitava. Só que eu estava lá do outro lado e eu comecei a ouvir o mover que estava acontecendo. E Deus falou comigo, o que ele faz, você não faz. Aonde ele entra, você não entra. A cada um é dado um dom, não é isso? E foi isso mesmo. Aonde você prega, ele consegue pregar em outros lugares. O que você faz é de Deus. O que ele faz é de Deus. Então ele entendeu, porque são chamados diferentes. Eu não vou numa Assembleia de Deus domingo à noite ministrar funk. Não vou fazer isso. Mas eu vou cantar em alguns lugares abertos, ou culto jovem, ou bailes, como eu já cantei no baile no Chapadão. Caramba! Foi a minha maior experiência de ministério, cantar dentro do baile do Chapadão. E Deus, tenho certeza que Deus fez mover ali. Porque eu botei o baile para cantar todinho. E eu fui debaixo de cobertura. Eu não cheguei de qualquer maneira.
Como você falou, tem alguém botando a cobertura na minha cabeça. Tem alguém botando a mão na minha cabeça. E quando eu fui convidado, na mesma hora, pastor, fui convidado para cantar no Chapadão. O que o senhor acha? Vai. Tem certeza? Tá debaixo da bênção. E quando eu fui com 5 pastores. Fui Caramba. blindado. Cheguei meia-noite, começamos a fazer blitz, parando todo mundo. E chegava gente armada, droga, criança, adolescente, menina, velho, gente, playboyzinho chegando de Uber, de carro, de moto. E a gente parando todo mundo, orando, dando Bíblia, dando panfletinho. E no 5 da manhã a gente partiu para dentro do miolo do baile, para poder pregar e cantar. Cantei um pedacinho do Chuta Galaço e depois eu falei, olha só, essa aqui você já cantou em qualquer lugar e você vai cantar comigo hoje. O DJ fazendo ao vivo e eu comecei, como Zaqueu, eu quero subir, o baile todo cantando. Quando acabei de cantar, agradeci, fiz a galera falar versículo, sou Adriano Gospel Funk, vem aqui para declarar, o Senhor é meu pastor e todo mundo, nada me faltará. Acabei, o DJ do baile representou mais do que muito funkeiro que já passou por aqui. De trazer o pessoal para poder falar e profetizar. Então, Deus, ele quebra alguns preconceitos. E eu conversando com o Vitor Júnior, um dos produtores da antiga, que produziu Aline Barros, Claudinho Bochecha, Leozinho, tantos cantores. Ele fala, Adriano, você permaneceu a mesma pessoa. São mais de 20 anos. Não vejo escândalo com teu nome. Você está aí cantando, continua com a mesma alegria, a mesma simplicidade de sempre. Não mudou. Eu falei, Vitor, o dia que eu mudar o meu comportamento por ser alguém... A essência, né? A essência. Ah, o Adriano tá famoso, tá rico. Não. Quem me deu a oportunidade foi Deus. Através da galera que nos acompanha. Se não fosse essa galera que acompanha a gente aqui, eu não venderia CD. Eu não andaria nos lugares. Eu não ia encontrar você para cantar nos lugares. Então Deus abre essas portas, mas tem que usar pessoas. E usa você. Usa a galera que tá em casa assistindo a gente também. Porque daqui vai sair agendas para mim. Eu tenho certeza. As pessoas vão querer ligar. Pô, vamos fazer uma festa de 15 anos? Leva o Adriano. Casamento? Leva o Adriano. Ah, velório? Vamos ressuscitar leva o Adriano. defunto, irmão. A gente vai, pô. Ainda mete a mão em hora. Eu já falei, quando eu bater o pino, não quero ninguém chorando no meu velório, não, pelo amor de Deus. Pode botar um Chuta Galaço que eu vou ficar dançando lá no caixão. Gente, brincadeiras à parte, o trabalho do Adriano é um trabalho muito, muito sério, eu acho muito interessante. E assim, como eu fui diretor da Rádio Celebrar FM e tinha estilo Gospel FM, eu fiz eventos em Santa Cruz que eu levei o Adriano Gospel Funk, né? No Santa Cruz Social Clube, né? Quando eu fiz 4x1, Adriano, F. Reis, né? Teve uma galerinha que foi lá, que foi a estilo Gospel Festa, e ele participou com a gente. E o trabalho dele é um trabalho muito sério, acompanha há muitos anos, e eu não traria aqui no Papo de Crente uma pessoa que não tivesse uma vida, como eu falei, uma vida no altar. Até porque o nome do podcast já diz, é Papo de Crente. A gente começou meio diferente hoje, sem palavras, sem oração, até porque hoje o ritmo, o estilo é diferente. Mas no final a gente vai orar, a gente vai agradecer pelo Papo de Crente. Mas agora eu quero dar aquele intervalozinho rapidinho e quero mostrar para você, ó, a camisa maneiríssima. Foca aqui, câmera, que tá rolando para você hoje, ó. Starneck tá patrocinando essa big mega camisa para você. Como é que eu faço para ganhar essa camisa? A galera que se inscreveu, que compartilhou, que marcou os amigos, tá concorrendo essa camisa maneiríssima hoje, o sorteio no final do nosso programa. E segunda-feira que vem tem sorteio com a pastora, com a missionária Paloma, não é isso? Tem sorteio com a pastora missionária Paloma. Ela vai estar sorteando também uma outra camisa aqui no podcast dela, que é o Conectados com Cristo, que ela apresenta, tá bom? E lembrando que esse programa Papo de Crente e o Conectados com Cristo faz parte do AlphaCast BR, tá lá no Instagram, AlphaCast com PHBR, segue a gente lá, marca os amigos, compartilha, finge que é fofoca, segue no Instagram também e também no YouTube, AlphaCast BR, ativa o sininho e ó, quem tá patrocinando, Starneck Estamparia, fábrica de camisas e uniformes em geral. Você que quer fazer sua camisa para sua empresa, para o seu colégio, para sua ótica, né? Eu já tô aqui olhando. Já tá aqui já. Olha, eu vou precisar, hein? Adriano, já vou mandar um outro Adriano aí, ó. Eita, Jesus, olha aí, Teu xará. Ele, ó, tem o cupom Desconto Alfa, tá aí para você na telinha, o cupom Desconto Alfa. Procura lá o Adriano, Rua Verdejante, número 18, em Cosmos, tá? Bem próximo ali a MAN Laticínios. Já fiz um jabá pra MAN. Ô, seu Marcos, lembra de mim quando entrar no seu reino, já fiz o jabá aqui. Ó, Starneck, fábrica de camisas, não só de camisa, canecas aqui, as canecas aqui, ó.
caneca, garrafa térmica, coolerzinho, aqueles quiz para você botar na academia, boné, viseira, tudo que você quiser a respeito de estamparia e sublimação, Starneck Estamparia, starneck.shop, e o telefone é 21 90 52 5509. 90 52 5509 é o telefone de lá da Starneck. Fala com meu amigo Adriano, pede o seu desconto. E no final do programa a gente vai estar sorteando essa camisa Maravigold, bonitona, top demais. E aí eu volto agora com o Adriano. Ele falou sobre dízimo e oferta, que depois que ele passou a falar sobre isso na sua música, algumas pessoas passaram a dizimar. E essa montagem do dízimo e oferta é muito bacana, é muito interessante, porque ele colocou o Silvio Santos falando na música. Rodando, girando e rodando, oi, com o Adriano Gospel Funk. Então, para vocês, Adriano Gospel Funk. Câmera, foca nesse menino. Como eu apanhei por causa dessa música. Dízimo e oferta. Você tem dizimado e ofertado? Então pega a visão aí, ó. Eita! Dízimo e oferta que balança o coração. Aí é festa colorida, divertida de emoção. Dízimo, dízimo e oferta. Ofertando e louvando. Tem gente que não entende o segredo de prosperar. Com jejum e oração, o gafanhoto não vai matar. Eu que já sou vacinado, um segredo eu vou te contar. O gafanhoto ser derrotado, você tem que ofertar. E o segredo é assim, ó. Dízimo, dízimo e oferta. Dízimo, dízimo e oferta. Era uma casa muito sem graça, não tinha teto, não tinha nada. Até o dia que ele escutou, vindo da boca do pastor. A palavra nos afirma e não tem como mudar. Pra você mudar de vida, você tem que dizimar. Pois quem é fiel no pouco, sobre o muito vai reinar. Mas tem que fazer o quê? Cantar e dançar assim. Dízimo. Oi, rodando e girando. Dízimo e oferta. Dízimo, dízimo e oferta. Dançando e rodando com Adriano Gospel Funk. Tem gente que não aprende o segredo de prosperar. Com jejum e oração, o gafanhoto não vai matar. Eu que já sou vacinado, um segredo eu vou te contar. O gafanhoto ser derrotado, você tem que ofertar. E o segredo é assim, ó. Vai! Dízimo, dízimo e oferta. Dízimo, dízimo e oferta. Era uma casa muito sem graça, não tinha teto, não tinha nada. Até o dia que ele escutou, vindo da boca do pastor. A palavra nos afirma e não tem como mudar. Pra você mudar de vida, você tem que dizimar. Pois quem é fiel no pouco, sobre o muito vai reinar. Mas tem que fazer o quê? Cantar e dançar assim. Dízimo, dízimo e oferta. Rodando e girando, oi. Dízimo, Com o Adriano do Gospel Funk. oferta. Agora. Vai. Oi. Que é isso? É a alegria do Senhor, é a nossa força, gente. Ai. Aí ofertando e louvando. Bacana demais, gente. Eu apanhei muito com essa Ai, música. rapaz, imagino. Falavam assim pra mim, Marcelo Santos, ele não prega liberdade, ele prega libertinagem. Meu Deus. Por causa das festas que eu fazia em Santa Cruz. Sim. Então tem que estar com as costas bem larguinhas pra apanhar, tem que se preparar. Aí, vamos lá. O pessoal começou a bater. O que tu canta é heresia, mas tá na Bíblia, caramba. Olha, lê a Bíblia. A gente deu os textos todinho que foi criada essa música. É. Só que o pessoal sabe que o Adriano ele é meio cômico em algumas coisas. E a gente é ousado. Pegar um cara pra imitar o Silvio Santos, botar numa música... O Silvio Santos, ele lembra o quê? Quem quer dinheiro? É. Então, a gente lembra Quer logo. prosperar, quer dinheiro. É dízimo e oferta. E foi parar no Fuxico Gospel, Caramba. as 10 piores músicas do Brasil. E tava a gente lá, falei, poxa, que bom lembrar da gente. Então, irmão, tá lembrando da gente? Show de bola. Fala Beijo. igual o pessoal da Universal. Eles falam assim, ó, que fale bem ou que fale mal.
mas que fale do Universal. Então tá bom. Ué, já dizia Didi Macedo. Ele fala isso. Então, a gente tá nessa pegada. O importante é que lembrou de mim. Tá lembrando de mim, tá bom. Gente, Adriano, e hoje, como é que tá os seus projetos, cara? Agendas, como é que tá? Tô sabendo que dia 24 de maio tem Marcha pra Jesus. Ai, Jesus. Copa? Não, Copacabana não. É Apoteose. Na Apoteose? Isso. Rapaz. Ano passado, na verdade, a marcha voltou e nós entramos no circuito da marcha oficialmente, graças a Deus. Então, ano passado, a gente abriu a Marcha para Jesus, uma responsabilidade enorme. Você não tem ideia da tremedeira que isso me dá, o nervoso que isso me dá, eu passei mal. Mas a hora que anuncia, Adriano Gospel Funk, assim, vai. Parece que sempre que é a primeira vez, né? O Rafael, que trabalha comigo, que é meu dançarino, cara, o que tá acontecendo? Tu tá agitado por quê? Mano, eu tô passando, tá me dando Tem falta dançarino? de ar. Quantos? Na verdade, eu sempre tive 3 dançarinos, Albert, Rafael e Sidney. Só que o Sidney e a Albert estão em Portugal hoje, morando em Portugal. Que chique. E o Rafael continua comigo. Só que o Rafael casou, tá um pouco mais cheinho e falou, hoje eu sou seu produtor, não sou mais seu dançarino. Aí tá abusado. Então, hoje a gente tem alguns dançarinos freelance também. Na marcha tivemos dançarinos freelance, foi muito legal. E esse ano promete. Promete porque a galera tem comentado bastante, esperando a participação nossa. Tem música nova que nós vamos lançar. Bacana. Vamos lançar também música nova lá na Apoteose. E aquela festa, cara, graças a Deus, a gente fica muito feliz de poder fazer parte de um evento que é marco do Rio de Janeiro. É algo que a gente chega na Marcha para Jesus, a gente vê aquela multidão, 250 mil pessoas, na Apoteose. Caramba. Um lugar que eu sempre sonhei em cantar. E Deus realiza o meu sonho, de me levar para cantar ali. Projeto, Adriano Gospel Funk só para menorzinhos. Sério? Projeto infantil. Caramba. Então, o Tchutchuê já faz parte do projeto. Vem a música aí, Pororó, também, que a galera conhece. E vamos regravar algumas músicas conhecidas infantis e músicas novas também. Então, para não ver nossos pequenininhos fazendo dancinha de TikTok, pegando música de endemoniados, música de endemoniadas, e querer fazer dancinha, a gente faz o nosso trabalho voltado para a criança. Com a letra mais voltada para ela, com a roupagem das músicas mais voltada para a criança, e atingir esse público, que é um público que já me acompanha. Hoje tem pai e mãe que me acompanhavam lá atrás, que estão casados, que têm filhos, alguns são avós e nos acompanham. Se eu tenho 23 anos de ministério, é só parar e pensar. Tem gente que já casou, tem filhos, tem netos, e estão acompanhando a gente hoje. Então a gente quer mostrar para essa galera que tem condições de adorar o Senhor Jesus, tem um trabalho infantil. Nós lançamos em janeiro a música com a Cristina Mel, Fábrica de Heróis. Foi muito legal essa participação minha com a Cristina Mel. Então isso me potencializou ainda mais para fazer um trabalho infantil. E a gente sabe que é escasso esse mercado infantil quando se fala de algo diferenciado. Então a gente vem mais uma vez com ousadia e com a bênção de Deus para abençoar nossos pequenininhos. Casado? Solteiro hoje. Na verdade, estou divorciado, estou solteiro esperando o Senhor Jesus. Tá no Salmo 40 ou tá no 70? Não, estou no 40. A prioridade é ministério hoje. Esperei com paciência no Senhor. O que o 70 é a pressa de Senhor em me livrar. E filhos? Tem uma filha, Manuela, de 11 aninhos, minha princesa. É a tua dançarina. Ela participou na Marcha para Jesus comigo. Ela fez a coreografia da música Retornável e dançou na Marcha para Jesus. Eu achei que ela não ia, ela ia travar. E dançou. Dançou. Pensa. Que orgulho, cara. Caramba. Teus pais o que é do vovô, né? Gostam muito mesmo. E se deixar, minha mãe quer viajar pra tudo quanto é lugar comigo. E eu levava todo mundo. Tinha um carro grande, então viajava pro carnaval. Levava a família. Viajava pra tal lugar. Minas, vamos embora todo mundo. Eu alugava uma van, eu cheguei a levar 16 pessoas pra um evento. Caramba. Coisa de maluco. A família junto. Tinha algumas pessoas que eu dava oportunidade para poder cantar. Então lançava algumas pessoas também. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, quem me deu a oportunidade de aparecer foi o pastor Ronaldo e a Aline Barros. Dali eu rodei o Brasil e fora. Então, tu começou a acompanhar o F-Reis. Onde tá essa turma? Tu acompanhava o F-Reis? Sim. Foi quando a minha esposa te conheceu e conheceu o F-Reis lá no Pastor, né? Ali no Prédio Amarelo. E ela foi conhecer o teu trabalho lá. Ela falou sobre o teu trabalho. E onde que tá essa turma? Kelly Crente, olha, F-Reis. F-Reis, eu falei com ele, tem um... MC Eric. Não tinha o Eric pequenininho? Sim, irmão do Pezão. Isso. O Eric tá desse tamanho.
Maior do que eu. Cadê essa rapaziada do Gigante, funk? casado. Infelizmente, a maioria se desviaram. Meu Deus. A maioria saiu da igreja, infelizmente. Porque eu falo o seguinte: quando a gente começou a cantar e começou a estourar o gospel funk, veio muita gente achando que era pra ganhar dinheiro, achando que aquilo ali ia dar dinheiro. Só que, meu irmão, eu tô há 23 anos ministrando. Se fosse pelo dinheiro, eu teria parado no primeiro ano. Primeiro ano. Ainda ganha direitos autorais? Ganho, Pelo ECAD, ganho. né? Sempre cai uma pratinha. Sim, hoje o digital consegue ajudar um pouco mais. Não vem muita coisa. É igual- porque o ECAD é mais com rádio, né? É. E as rádios, a maioria estão dando uma quebrada, né? Isso aí, isso Só aí. tá sobrevivendo as grandes mesmo. Então, tem muito tempo que eu não vejo a Ferriz, muito tempo que eu não vejo a Kelly Crente, então tem muito tempo mesmo. Até o Ferriz tentou voltar a fazer trabalho tem uns 2 anos atrás. Essa pergunta que fiz foi a minha esposa. Ela perguntou assim, onde que tá o F Reis? Onde que tá aquele crente? Pergunta pro Adriano. E perdi contato. Perdi contato com a maioria. Caramba. O único que eu falo até hoje, que é o Rodrigo Maneiro, que a gente ficou bem Rodrigo. próximo. O próprio Mr. R também, que começou junto comigo com o F Reis. Nunca mais falei com ele. E aqueles irmãos gêmeos que eu esqueci o nome Thiago e dele? Diogo. Tiago e Diogo. Eu levei eles também. Olha, bem da verdade, eles não tiveram no evento, né? Foram contratados, mas não chegaram. Deixa abaixo, deixa, Deixa abaixo. Quem apareceu foi só... foi só o Que isso, varão? Tomzão e a... e na época Perla, misericórdia. Que Oh, é isso, Jesus. mano? Varão furão. Mas a última informação que eu tive deles é que eles saíram do Brasil, estão em Portugal também, pararam de cantar. Então, A música deles também era maneirinha, né? sim, eles tinham uma música boa, estavam numa rádio muito top, que era a melodia. Chegaram pra Sony, a Sony gravou eles, só que Deus, eu falo que é Deus, Deus não deixou, segurou e foi pra geladeira. O Adriano teve um momento dele, teve um tempo que eu fiquei na geladeira. E hoje tem gravadora? Hoje eu não tô com gravadora, mas a gente tem negociado. Prazer, Alfa Record. Estamos negociando. Olha lá a cara do patrão lá. Oi! Olha o Rodando e sorriso. girando. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Posso passar o Pix já? Peraí. Posso passar. Então, tem um amigo nosso chamado Luiz Porto, lá de Belém. Ele tá vindo aqui pro Rio e negociando com algumas gravadoras. E é um cara que que abriu a porta pra mim, Belém, Brasil. Eu fui pra lá em 2005. E dali, literalmente, parece que explodiu em todo o Brasil. E começou com ele. Então, um amigo de mais de 20 anos, que eu tenho o maior carinho, maior respeito por ele. E ele tá com algumas pessoas lá em Belém hoje, que são aqui do Rio, gravadora aqui do Rio, gravadora do Luciano Camargo, gravadora da Cristina Mel. Tem negociado algumas coisas. Então, Adriano, tô indo pra aí, pra gente sentar com todo mundo e nós vamos conversar. Então, vem coisas boas por aí. E a gravadora é algo que a gente precisa realmente para dar um suporte. Hoje é mais pro de nosso plataforma digital, né? Que emplaca mais, né? É. É o streaming, né? Não tem jeito. Hoje a tecnologia avançou demais. Tanto é que a Celebrai fechou. Depois o estilo gospel ficou do Sim. ar. A gente comemorou o aniversário. E depois a gente também fechou. Eu vendi os equipamentos. Fui para lá em Angra dos Reis. Um amigo montou uma rádio lá. E assim, então hoje a tecnologia tomou conta. Tanto é que a própria MK lançou, né, um podcast. Sim. Que é o Pode Crer, né? Que já está no episódio número 70 e pouco. Eu acompanho. Nossa. Eu acompanho o trabalho deles. E até a MK lançou, porque está vendo que está perdendo aquela essência de rádio. É. Né? Hoje só existe só a 93, a Melodia, a Rádio da Renascer, que está também remando contra a maré, e as seculares, a JB, agora surgiu Positividade também, Sim, no sim, sim. 104.5. E são essas que estão aí vingando, porque assim, a tecnologia... Isso bem, na verdade, eu acho que é aqui no Rio. Porque se você for lá para fora, a galera curte rádio. Em Minas, em São Paulo, e lá para fora nos Estados Unidos também curte muita rádio ainda. Lá fora a rádio ainda é muito sucesso, ainda aqui que foi perdendo para uma tecnologia chamada Spotify, YouTube Premium, né? Deezer e outros, e aí foi perdendo essa potência aqui no Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. A minha própria música. Você não vai encontrar mais CD em lugar nenhum. Ninguém. Não vai. A juventude de hoje sabe nem o que é CD. O que é CD? Eu tava brincando. Cassete, aí vou perguntar o que é cassete. Eu tava brincando na academia nessa semana. Falei, tu teve Discman, não teve? Walkman? Aí
aquele amarelinho, com escrito esporte, é ele mesmo. Tu bota a esse aí. fita, depois tu tira a fita agarra, tu tem que pegar Enrolar com a caneta. a caneta pra enrolar a fita, aquela desgraça Jaqueline, todinha. na tua época, Jaqueline. É, meu Deus. Aí vai lá, bota, escuta um lado, escuta o outro. Jaqueline Oliver, locutora também, tá assistindo a gente, ó. Dona Jaqueline, tô sentindo o cheiro de naftalina aí. Ó aí, Jeová. Traduzindo, Jaqueline, te chamou de velho. Mentira! Tu tá, Jaqueline é locutora tá também. igual o vinho. Já convidei Jaqueline N vezes para estar aqui do meu lado, conduzindo Papo de Crente. Léo, pensa numa pessoa maneira, alegre, parece a irmã do Zacarias. Ô, Didi! Oi, Didi! Tá Como é faltando- que é? Fala como é que é? Oi, Didi, socorro! Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Ainda tem mais 2 canções pra gente tocar. Então, fala como é que tá as tuas agendas e me responde uma coisa. Um abraço, novinho. Jaqueline, cantou pela primeira vez na tua igreja, Jaqueline. Pô, O novinho tá com 47 anos, junto pô. com o MCF Reno, pastor Euclides, pô. Respeita a minha história. Respeita a história do menino. Adriano Gospel Funk. Então, como é que tá as agendas? E, assim, uma pergunta indiscreta, mas como que você sobrevive hoje? Então, Se a música não dá esse dinheiro todo, né? não dá. No início, até que eu ganhava alguma coisa porque era a venda de CDs. Então, eu tinha um royalties do meu CD na gravadora Aber Record. Então, conseguia respirar de 3 em 3 meses. E tinha as rádios que também Sim, o ECAD paga, né? é. Pela E aquela... tocava mais nas rádios também naquela época, por causa do sucesso que estourou. Então, a agenda te ajuda também na questão financeira. Como eu falei, graças a Deus a gente não passa necessidade. Mas Deus tem abençoado. O que eu fazia antes? Eu rodava em aplicativo no Uber, moto, Uber, carro. Como eu já peguei alguns passageiros, eu conheço você. Eu falei, você não me conhece. Tu parece um cara que canta. Eu falei, nem tu tá repreendido, eu canto. E eu começava a zoar. É um negócio de funk? Isso! É negócio de funk evangélico? É isso mesmo. Conheço não. E começava a brincar, começava a zoar. Essa música aqui, botava música na rádio. Sou eu. Caramba! E pra tirar foto, e chama a família, e aquela alegria toda. Nossa, mas você faz Uber também? Eu faço, é um trabalho. Joga nas 11, pô. É um trabalho, pô. É um trabalho normal. Mas hoje, graças a Deus, eu sou um dos cabeças do deputado Alan Lopes, aqui no Rio de Janeiro. O deputado Alan é um cara que tem me abençoado muito. Vai fazer 3 anos com ele, trabalhando com ele, junto com uma equipe braba. Pra quem não sabe, Alan Lopes é o cara que tá de frente naquela máfia de reboque, que parou a máfia de reboque, junto com o Paul Bell e o Rodrigo... Caraca. Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim. Esses 3 bateram de frente com o sistema e Deus tem guardado eles também. Então, estou lá no gabinete, ajudando ele lá sempre lá. Fora isso, meus eventos também, ministrando através dos eventos. Hoje eu trabalho como DJ também, faço o trabalho de DJ. Tinha que ter trago o CDJ para nós tocar aqui. Então, a gente, como você falou, joga nas 11. A gente faz de tudo um pouquinho. E agora, se Deus assim permitir, estamos lançando, no início do mês que vem, inaugurando uma ótica lá em Mesquita. Aí, ó, o Jabá aí, ó. Ótica Vitória, em Mesquita. Imagina. Daqui a pouco vai chegar aqui uma Ótica Olha, Vitória. dá em nome na de tela aí, Jesus. ó. Aí, Léo, já pode mandar e fazer o Pix. Já Agora vambora, é o contrário. já vambora. Então, Deus tem abençoado, graças a Deus, e eu não tenho o que reclamar. Não tenho. A Jaqueline foi para não falar do irmão dela, Zacarias, não. deixar a alma dele descansar. Canta mais uma aí. Tchutchuê, alô, criançada, chega pro lado da mesa, cadeira. Essa é a minha queridinha. Tira o tapete. É a queridinha. O Léo tem 2 crianças. Aí, Léo, manda depois aí pros teus filhos. Tchutchuê. Já dança? Então, agora na voz de Adriano Gospel Funk. Manda aí, solta aí, DJ. Tchutchuê. Mãozinha pra frente. Ó. Vai. E tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. E tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Pernas dobradas, os pés pra dentro. E tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança tropical. Polegar pra frente, cotovelo pra trás. Pernas dobradas, os pés pra dentro. Cabeça torta, língua pra fora.
E que é, Gigi? É uma dança tropical. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, pernas dobradas, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dá uma rodadinha e num pé só vai. E tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, cotovelo pra trás, pernas dobradas, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, estátua. Aí eu paro, zoo a galera que tá com a língua pra fora e vambora. E tchutchuê, é uma dança tropical. Tchutchuê, 250 mil pessoas na marcha pra Jesus dançando tchutchuê. Aguarde daqui a um mês. É uma dança tropical. Garoto. Jaqueline botou, vai, jogador caro. Botou aqui jogador caro, hein? Jaqueline lembrou, né, Jaqueline? História, né? Cantou a primeira vez lá no Pastor Crítico MCF Reis, depois de 23 anos, sentado aqui de frente com papo de crente. Pensa, cara. Não foi na rádio, mas foi nos eventos, e hoje está no papo de crente. O mundo gira. Muita coisa. Não gira, não, capota. É por aí. E uma pergunta também indecente. Para cantar na marcha, você recebe? Nossa. Tem patrocínio para isso? A marcha é patrocinada pela Prefeitura do Rio. Então, a galera principal, eu acredito que eles recebam sim uma oferta. Porque a estrutura da marcha é uma estrutura fenomenal, muito top. Eu ganhei uma oferta ano passado, não esperava. E, cantei na marcha depois de 2 meses. Um dos produtores me ligou. Adriano, dá teu Pix. Eu falei, Pix? Pra quê? Toma aí, poxa. Tem uma oferta aqui. Mas de quê? Da marcha. Peraí, a marcha foi 2 meses atrás. Mas na prestação de conta aqui, separou uma ofertinha pra você. E foi muito bem-vinda. Bacana. Muito bem-vinda. Não pode falar valores, gente. Não posso, não vou falar valores. Prim! Não posso falar valores. Só no cofrinho, prim! Mas eu queria, um pouquinho. Deixa quieto. Então quer dizer que a galera recebe. Eu queria saber, né? Quem bancava essa rapaziada aqui. A mídia é bem forte, é bem grande. Sim. Pô, se tu vê o palco, irmão, do ano passado, que coisa mais linda, cara. A Starneck, já pensou? Tu pegar, Adriano, marcha pra Jesus, vai fazer camisa? Misericórdia, gente, por falar Starneck, ó. Olha lá, já pensou, Adriano? Marcha pra Jesus? Poxa vida, é muita gente com a camisa, hein? Ó, starneck.shop e também telefone 99052-5509 para você fazer uniforme para sua empresa, para o seu colégio, para a sua igreja, grupo de varão, grupo de senhora, grupo de jovens. Cada camisa maneiríssima aqui, ó, papo de crente. Ó. E hoje tá valendo essa camisa aqui maneiríssima. Vou mostrar aqui pra galera que tá aqui também no Instagram. Show. Olha, ó. Quem quiser ganhar uma camisa dessa, agora só segunda-feira no programa da Missionária Paloma, porque aqui a produção já escolheu. Já escolheu o ganhador de hoje. E aí, então, gente, ó. Starneck fabrica camisa, caneca, garrafa térmica, squeeze para você. Eu fiz um kitzinho lá para poder dar um papo de crente quando eu pagava aluguel de estúdio, né, Adriano? Hoje, graças a Deus, Deus proporcionou esse espaço aqui. Graças a Deus e ao Léo, né, que Deus abençoou a vida dele. Ele conheceu o projeto, abraçou e ele comprou a marca do Papo de Crente. Hoje o Papo de Crente pertence à Alpha Record, por isso que o canal é AlphaCast BR, e onde está o Papo de Crente e o Conectados com Cristo. Então ele comprou a marca, comprou o Instagram, o YouTube, então hoje tudo pertence à Alpha Record. Ele entendeu o projeto, ele entendeu o chamado. Então quando eu pagava aluguel, eu montei um kit onde tinha garrafa, camisa, boné e a bolsinha. Certo. E a gente vendia R$100 o kit completo para ajudar a pagar aluguel de estúdio, né? Era uma luta, toda semana era uma choradeira nos pés de Jesus. Jesus falou assim, já não aguento mais esse menino chorando no meu pé, não. Vou arrumar alguém para poder segurar essa peteca aí junto com ele aí, e Deus enviou o Léo. E aí tá aí a Alpha Record, a gente hoje tem o estúdio próprio, tudo de primeira linha, top demais. Jesus é bom e paga bem, nunca atrasa o pagamento. E estamos aí nessa jornada. Hoje é o episódio número 41, né? 41. 41. Fizemos
Um ano, dia 14 de janeiro, e o episódio número 41. E a gente ainda tem a última, mas antes da última, deixa aí aquele contato, telefone. Produção vai botar tudo no rodapé, vai botar o seu QR Code em cima aí do seu telefone. Enquanto você vai falando, a produção... Na verdade, se você quiser saber mais do Adriano Gospel Funk, nossas redes sociais. Página Adriano Gospel Funk, YouTube Adriano Gospel Funk, Instagram Adriano Gospel Funk, e o telefone de contato tá em todas as redes sociais, mas mesmo assim eu vou falar. 21 96 487 4878. 21 96 487 4878. Você vai falar diretamente comigo, não vai falar com assessoria, não vai falar com a musiquinha, vai falar com o Adriano diretamente e vambora. E aí tu joga nas ondas, tu canta e toca também. Vambora. Tiver que tocar, já é DJ, né? Toco. Já ganha. Ministro louvores também, louvores normais. Sempre ministrei louvor na porque igreja. a gente não consegue ver. A gente não consegue imaginar o Adriano cantando um louvor tradicional, né? Por causa que já tá com aquele ritmo, a gente não consegue imaginar o Adriano fazendo a galera chorar na adoração. Já cantei. Gosto muito. É porque a Bíblia diz que Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É isso que as pessoas têm que entender. Há tempo de eu adorar e há tempo de eu jubilar. Há tempo de eu adorar, há tempo de eu celebrar, dançar, me divertir na presença de Deus. Sim. E eu vou te falar uma coisa que eu, com toda sinceridade, aqueles que mais me batiam quando eu chegava nos eventos, do Coquinho, do Saião, eram as que mais dançavam no negócio. É verdade. Ela fica mais soltinha do que arroz de primeira, arroz ouro. É verdade. Né? É verdade mesmo. E, então, gente, tá aí o contato com o Adriano para as agendas. E o Adriano agora vai cantar o lançamento, não é isso? Então, essa eu vou ser bem sincero. Eu vou cantar um pedacinho só, porque isso é surpresa para Marcha para Jesus. Ih, rapaz. E se meu produtor souber que eu tô largando isso no ar antes, ele vai me pegar. Olha isso. Então nós vamos começar. Vou falar assim, tu vai segurar para eu não apanhar muito, para apanhar pouco. Ó, calma aí. DJ, tá gravando aí, ó. Exclusiva. O pessoal tá aqui também Papo vendo de Jesus crente. amado. Papo de crente. Eu tô lascado. Adriano Gospel Funk. Rafael, DJ Prince, é só um pedacinho só para poder deixar aquela degustação, tá bom? Tranquilo. Vai! Lançamento. Parararara, 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 parararara. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Caranguejo depende da maré. Não vou ficar chorando. Segura. Infelizmente eu não posso cantar ela toda. Corta. Tem contrato, tem gente me observando, mas só pra você sentir, vem uma pedrada aí. Aí, tá vendo, gente? Se você quiser saber disso, Marcha para Jesus, dia 24 de maio. Isso. A que horas? A 14 horas. A abertura dos portões às 14 horas. Apoteose. Na Praça da Apoteose. Ah, rapaz, negócio chega. Vai virar tudo. E quem apresenta esses eventos? Marcelo Araújo, DJ Marcelo Araújo. DJ Marcelo Araújo, Gospel Night. Esse é tem que trazer esse menino raiz. Esse é o DJ. Alexandre Esquerda também, ele apresenta direto esses eventos. Alexandre Esquerda hoje é um secretário do Estado do Governo, parceiro também, ó, do pastor Sila Malafaia, lá da DVEC. São os caras que apresentam de frente lá. São os apresentadores. É, isso aí. Vai virar tudo, meu irmão. São quantos convidados? Caramba, acho que hoje deve ter... São total 14, eu acho. Ô, produção, consegue jogar na tela aqui pra gente? Marcha para Jesus 2025? Aqui a produção é rápida. Eu te mando a arte aí. Ele tem, pô. É? Ele pega lá rapidinho, pô. A produção aqui é rápida. Aí, ó. Já digitou lá. E muito bom, mano. Muito quer bom mandar mesmo. um abraço pra alguém? Quer falar alguma coisa? Né? Não, na verdade, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de tanto tempo que eu não te vejo. E a gente tem essa oportunidade de se encontrar aqui hoje. E para mim é uma honra estar com você aqui num podcast que já tem bastante tempo, que está acontecendo. Um lugar literalmente refinadíssimo. Que lugar bom aqui.
Que lugar gostoso de estar aqui. É longe pra mim, que eu moro lá em Mesquita, mas cheguei Rapaz, aqui. ele falou que tava saindo de lá. Ele fez em 1 hora de lá aqui. Foi. O menino pedalou, viu? Viu? 1 hora. Se eu venho de moto, vem mais rápido, mas vim de carro tranquilinho pra cá. Então, agradecer a galera que tá nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, obrigado Aí, ó. pelo carinho. Rapaz, Aí, ó. a imagem veio um pouco escura. Então, agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui. Um beijo pra minha filhotinha Manuzinha, meu pai, minha mãe, meus irmãos também. Meu ministério é pra sentar, meu pastor Marco Gregório. E falando, ó, olha aí. Aline Olha aí. Barros, Thales Roberto, Midian Lima, Bruna Carla, DJ Marcelo Araújo, Gospel Night, Sara Beatriz, Samuel Messias, Sara Farias, Renascer Preze, Victim, cara. Victim. Meu pai do céu. Gosto muito de mais um pouco. Suede Silva, Valesca Maísa, Kemily Santos e Marcos Salles, que vão lançar um projeto dia 7 de julho, 21 anos de 4x1. Isso, tô sabendo já. Tô sabendo. Na Barra da Tijuca. Tô sabendo. 20 anos de sucesso do 4x1. Vão lançar só a rapaziada da antiga. Trabalho maneiríssimo. Alô, secretária do Marcos Salles, estou aguardando a senhora, minha agenda. É a irmã dele. Fala com a irmã dele. É a irmã dele? É a irmã dele. Ah, tá. Ela tô tentando uma agenda para você agora, que vai ficar mais difícil mesmo. Com esse projeto aí, só depois de julho. É meu parceiro também. Adriano, considerações finais. A gente vai fazer o sorteio da camisa. Depois eu vou pedir que você... Eu vou ver o Adriano que eu nunca vi, né? Ore pela gente. Amém. Não que eu não acredite que é um cara espiritual, porque senão eu não tinha trago ele aqui. Mas é porque eu tô acostumado com ele só naquela brincadeira nas festas, no oba-oba, então a gente não... O cara chegou aqui na camisetinha, mamãe quero ser macho. É pra mostrar que mamãe quero ser forte, olha lá. o velhinho tá bem, caramba. Respeita. Tá malhando. Tá malhando pra caramba. Tem gente que tá malhando também a língua. É, Né? repreenda, Tá pai. amarrada. Chegou na bermudinha toda desviada, eu vim correndo nos piques dos trabalhos. Tamo aí. A gente vai sortear a camisa. Eu quero que você faça suas considerações finais. Produção, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, não é isso? Fala pra gente quanto é que tá o tempo aí pra gente. Então tá de boa. Então. Show. Obrigado mais uma vez a toda a produção que tem se colocado à disposição para poder nos ajudar nesse projeto. A galera de casa, mais uma vez, se não fosse por vocês, Adriano Gospel Funk teria parado há muito tempo. Então, por Deus e por vocês, eu tô aqui hoje. Então, graças a Deus, vai fazer 23 anos de ministério. 23 anos que eu tenho vivido milagres de Deus. Tanta coisa que Deus tem feito. E eu sou louco de falar que isso é porque eu sou bom. Não. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus, pela misericórdia dele. E aonde Deus abre portas para eu entrar, a gente entra, faz o melhor possível e Deus faz acontecer os milagres. Então, sou grato a Deus. Continuo na minha igreja hoje, na Apacentar, debaixo da bênção do meu pai e da minha mãe e dando glória a Deus. E como é que traz aquela galera lá do Apacentar Music aqui? Ué, só a gente fazer o contato com eles. Tá lá dentro, Falar de cara com o chefe. Falar com o chefe. O chefe lá para trazer aqui a Apacentar Music, para poder falar o trabalho deles aqui. Vamos É embora. um trabalho bacana demais. Estou acompanhando lá eles também. Então, gente, olha só. Hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto. Por quê? Porque hoje foi uma sala de visita com o Adriano Gospel Funk. Ele trouxe 3 musiquinhas preparadas para a gente falar. Né, do trabalho dele, dos projetos, das agendas. Né? Deu um testemunho de vida aqui, de persistência, de resiliência, de como insistir. Ele insistiu com o pai da Aline Barros. Por mais de 15 vezes entrou em contato. É verdade. Para poder conseguir fazer o CD dele chegar na mão da Aline Barros e a AB Record de lançar o Adriano do sucesso do Chuta Que é Laço. E foi explosão na época total. As rádios tocavam mesmo, eu ouvia, a gente tocava na rádio também. Então, assim, nunca desista do seu sonho, nunca desista dos seus projetos, nunca deixe ninguém falar que você não vai chegar lá, que você não é ninguém, que você não consegue. Eu sempre falo assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre uso isso para mim. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então você traz à existência as coisas que não existem. Através da profecia, através da oração, através da busca, da consagração. E o trabalho do Adriano é um exemplo disso. Né? Muitos começaram e pararam pelo caminho. E Adriano está há 23 anos no mercado gospel com o trabalho dele. Hoje toca como DJ, joga nas 11. Assovia, chupa cana, planta bananeira, dá rabo de arraia voadora na cara do capeta. E
E vamos que vamos. E agora vem a Ótica Vitória. É, Jesus. Lá em Mesquita, é isso? É Mesquita. Lá em Mesquita. Quem sabe no próximo episódio tá lá, Ótica Vitória. Dá né? aquele salve aqui. Fazer um videozinho lá maneiro, manda pra gente, a gente bota na abertura do programa antes de começar o Papo de Crente. E a Jaqueline tá falando que tá excelente. Show. A Jaqueline falou que tá excelente, ó. Tá acompanhando a gente lá pelo Instagram. Gente, a gente vai encerrando nosso sabadão de hoje, nosso Papo de Crente, né? Adriano já fez as considerações finais. Eu vou aqui pro sorteio da camisa. A produção já me passou aqui o contemplado, sorteado, do sortudo, salve, salve. Deixa eu pegar aqui. Pra galera que compartilhou, pra galera que, ó, curtiu, compartilhou com os amigos, você que participou. O ganhador é Glauber Ribeiro, o nome do ganhador da camisa hoje, Glauber Ribeiro. Ele foi o contemplado que participou com a gente. E você quiser participar, quiser ganhar a outra camisa, aquela do Romanos, não é isso que tá lá? A outra Romanos 6:23, aquela tá top demais. Eu tenho uma daquela lá bonita. A próxima é Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você quiser ganhar essa camisa, segunda-feira, o programa da pastora, eu sei que é a pastora, desculpa, a missionária, é missionária Paloma. Já estou profetizando na vida dela, já promovi ela para pastora. Receba! Receba! Eita glória! Receba aí! Missionária Paloma, no programa Conectados com Cristo, segunda-feira, a gente, então, tem mais um sorteio. A gente vai ficando por aqui, o Adriano vai orar para a gente encerrar e a gente faz aquela despedida maneiríssima. Tem um cafezinho esperando a gente ali, quentinho, que o nosso diretor fez pra gente lá. Eu vou tomar aquele pretinho quente. Então, é nóis. Hora pra gente finalizar, Adriano, eu quero te agradecer pelo carinho, quero te agradecer mesmo, de verdade, por ter se desprendido lá de Mesquita. Logo ali, pegou a Brasil e veio que nem um foguete. Chegou aqui rápido, veio aqui para poder participar com a gente do Papo de Crente, nos prestigiar, nos privilegiar com a sua presença. Sim. E eu quero pedir a Deus que a bênção dele esteja sobre a sua vida, amém, amém. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua filha, seus pais, seu ministério, né? Que acima de tudo, que Deus abençoe principalmente a sua vida espiritual. Amém. Né? A Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas pegam o versículo e interpretam errado. Que as demais coisas vos serão... Não, olha lá o que está escrito aqui, ó. Buscai primeiramente o reino dos céus de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas são essas? Antes desse versículo, Jesus falou assim, ó, não vos preocupeis com o que é vez de vestir, com o que é vez de calçar, com o que é vez de comer. Né? Olhar para os lírios, olha lá, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, quando você busca o reino de Deus, quando você faz a obra do Senhor, quando você prega o evangelho de Cristo, tudo que você precisa, aí a gente pula para o 33, tudo isso aqui, ó, te é acrescentado. Tá? A Bíblia diz, se você tem com que se vestir, com que se calçar, estejais contente. Então, assim, as pessoas têm uma interpretação muito errônea do que é ser rico. Você é rico. Eu sei. Da graça de Deus, eu sou rico da graça de Deus. E eu falo que assim, existe uma diferença muito grande de riqueza e prosperidade. Uhum. Prosperidade é ausência de necessidade. E é o que a gente tem na nossa vida. E vale muito mais do que muita riqueza. Gente que tem muito dinheiro, mas que não consegue deitar o seu cabeça no seu travesseiro Sim. e ter um sono tranquilo, um sono de paz. É verdade. Então, que Deus, acima de tudo, abençoe a tua vida espiritual em primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que Deus abençoe a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, financeira, econômica, material, profissional, tudo vai andar bem, cara. Então, eu quero impetrar a bênção de Deus Amém. Sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus te abençoe. E obrigado pelo carinho de ter se desprendido, estar aqui com a gente, sábado maravilhoso, deixou o conforto da sua casa para estar aqui com a gente. Amém. Então, agora é hora para a gente finalizar Amém. E agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela essa oportunidade, Pai. A gente poderia fazer tantas coisas hoje num sábado, e nós decidimos estar aqui para poder falar do teu amor, falar das experiências e abençoar a vida dos nossos amigos que estão nos assistindo agora, Deus. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque quando o Senhor abençoa nossas vidas, a bênção ela é compartilhada com várias pessoas. Quando você me abençoa, minha família é abençoada. Quando o Senhor me prospera, minha igreja é abençoada. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E eu quero abençoar a vida de cada um, Deus, que está
nos assistindo, cada um que vai assistir depois dessa data. Que o Senhor possa continuar nos abençoando essa produção, abençoando cada um que tem se esforçado para fazer o melhor. Abençoe cada corte que vai ser feito, Pai. Que as pessoas possam ser atingidas pelo Teu poder, Deus. E nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado por esse final de semana. Nos dê um domingo debaixo da Tua mão poderosa e nos abençoe cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adriano da Starneck, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oferta, muito obrigado pela camisa do sorteio, muito obrigado por nos patrocinar, starneck.com.shopping, né? 9052-5509, Rua Verdejante, número 18, em Cosmos, para você fazer sua caneca, sua camisa, uniforme da sua empresa, do seu colégio. Adriano, muito obrigado pelo carinho mesmo, tem estado com a gente aí, fechando lado a lado, junto, mano a mano, 10 a 10. Muito obrigado pelo seu carinho. Gente, tô indo, prometendo voltar na próxima semana, se Jesus não voltar primeiro. E aí, se Jesus voltar, te vejo na glória, tá bom? Fiquem todos na paz, porque na paz eu também vou ficar. E não se esqueça, ora que melhora. Agradece e a graça desce. Glorifica e a glória fica. Lembrando para vocês, gente, que isso aqui é papo de crente. E se fala de Deus, ó, cola com a gente. Valeu? Aí lá, Adriano, se despede lá da galera. Valeu, meu povo. Fecha aqui na gente, câmera. Obrigado. Tudo nosso.